Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Você de casa, muito obrigado por ter entrado lá no idc.org.br na internet e mandado para nós sua sugestão de pauta, o seu e-mail, até mesmo um agradecimento. Recebi na semana passada o agradecimento de um colega aqui de São Paulo, porque nós, em uma das nossas entrevistas, foi sobre direito imobiliário, sobre a Lei 8.245, e ele falou que caiu perfeitamente num caso que ele tinha. Inclusive, o nosso entrevistado aqui foi o professor Luiz Scavone. Então, isso nos deixa muito feliz, muito contente de que a nossa pauta venha aí em acordo com o que você de casa quer, com o que você de casa precisa, e esse é o intuito do Instituto Internacional de Direito Comparado. Levar para você informação de qualidade, informação que esteja aí bombando nos tribunais, informação de ponta, para você melhorar na advocacia, para você poder usar essas informações para ser um profissional melhor. Isso nos deixa muito feliz e muita alegria nos traz esse tipo de comentário. Se você tem também um comentário sobre isso, manda para nós no idc@leandropinto.adv.br. O livro de hoje que eu indico para todo mundo é de um escritor interessantíssimo, aliás, um professor chamado Henry Kissinger, que trata sobre a China. É o segundo livro dele sobre a China e esse é importante porque ele faz um paralelo entre todas as estruturas da China anteriores, essa estrutura que se apresenta hoje, e fazendo sobre todo esse contexto uma análise muito séria com relação ao poder dos Estados Unidos. Então ele traz aqui diversos apontamentos sobre os ex-presidentes dos Estados Unidos e também sobre o atual Barack Obama e a relação da China com o Ocidente, principalmente com relação aos Estados Unidos. Então eu indico esse livro, uma obra interessantíssima para você que quer ficar aí apitado com o que existe de melhor com relação à nossa globalização. Hoje, não podendo deixar de ser, nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho, porque nós já estamos fazendo alguns programas sobre trabalho, sobre a crise que toma aí o nosso planeta desde 2007 e hoje estamos ainda nessa mesma linha. Vamos receber hoje, temos o prazer de receber no Conexão Legal, a doutora Flávia de Paiva, que é professora de Direito do Trabalho e vai tratar um pouquinho sobre a relação do trabalho e a crise que tem assolado aí o nosso planeta. Bom dia, doutora, como vai? Bom dia. Prazer, muito bem, obrigada. Prazer é nosso tê-la aqui. Me diga uma coisa, doutora, essa crise desde 2007, 2008, eu costumo dizer até que a crise de 2007, 2008, ela vinha quebrando banco, quebrando financeiras, quebrando empresas. E a crise de 2011, ela está quebrando estados. Não é isso? E é um pouco mais preocupante, porque com certeza. Né? Quem vai lá socorrer o Estado? E quem vai socorrer o trabalhador, doutora? Esse é realmente um problema complicado da gente responder no atual cenário mundial, né? Porque a organização encarregada de fazer essa proteção ao trabalhador, que é a OIT, efetivamente até o presente momento não se posicionou. A OIT tem se limitado desde 2009 a realizar alguns estudos, a mobilizar os países membros da OIT no que diz respeito a que esses países celebrem pactos, né, mas esses pactos funcionam mais como uma carta de intenção dos países no tocante a políticas internas que deverão ser adotadas. Mas, efetivamente, a OIT não elaborou ainda nenhuma norma internacional que socorra o trabalhador nesse contexto de crise, né? Recentemente, ela divulgou agora, inclusive em novembro, dia 3 e 4 de novembro, um estudo denominado Tendências para o Emprego em 2011, mas esse estudo ele só revela quais são os principais problemas do trabalho, né? E aí a gente fala do trabalho em sentido amplo, porque no âmbito do nosso direito existe uma diferença entre trabalho e emprego, mas a OIT tem efetivamente se preocupado com o trabalho. E esse estudo revela efetivamente quais são quais têm sido os problemas para que o emprego ele não sucumba diante dessa situação de crise mundial. Mas essa é efetivamente a única medida que a OIT tem realizado, inclusive desde 2009, né? Não tem adotado uma postura efetiva como se pretende que fosse, né? Ela tem se limitado a realizar esses estudos, a apresentar os déficits. E a OIT, sendo um braço da ONU, ela deveria estar mais preocupada com
com todo o planeta, e não com uma pequena parte da sociedade planetária, alguns países, né? Como parece que ela tem se demonstrado nas últimas reuniões, né? A OIT, na verdade, ela tem se preocupado e se preocupa efetivamente com a situação do trabalho nos países mais pobres do mundo. Essa tem sido a tendência. Mas, ao meu ver, a OIT ela vai ter que se reformular no que diz respeito à sua preocupação, porque efetivamente a crise do emprego ela tem afetado em maior parte os países ditos desenvolvidos ou as economias desenvolvidas do mundo, como é o caso de Estados Unidos e União Europeia. Então, até o presente momento, ela vem se preocupando efetivamente, sempre se preocupou com essa questão da proteção do trabalhador nos países em vias de desenvolvimento. Mas eu particularmente acho que essa é uma tendência que deverá mudar, né? Porque o problema da crise do emprego hoje não é um problema só dos países em desenvolvimento, mas tem sido um problema que tem afetado grandemente os países desenvolvidos do mundo, a exemplo da União Europeia e dos Estados Unidos, né? Então essa postura da OIT vai mudar, com certeza. Essa postura da OIT ela tem que mudar, né? É verdade que os países da União Europeia eles têm um sistema de proteção, digamos que próprio. Por que um sistema de proteção próprio? Porque eles elaboram as suas próprias convenções, as suas próprias, né, recomendações internacionais que devem ser implementadas a nível interno por cada um dos países membros. Então, eles têm mais ou menos uma política de emprego, uma política de trabalho harmonizada. É por isso que a OIT... As normas, aliás, de proteção da OIT, elas são normas que são gerais, né, que se aplicam a todos os países que compõem a OIT, mas com relação às economias europeias, né, essas normas, elas são matizadas. Por quê? Porque esses países eles já têm uma própria dinâmica de organização de norma internacional própria através das suas convenções, das suas recomendações. Mas é claro que a OIT ela vai ter que se reformular. Um exemplo disso foi a última reunião do G20, né, dos países que compõem o G20 e dos seus ministros de trabalho, né? E nessa reunião realizada agora, em novembro, em Paris, né, os países realmente chegaram a uma conclusão importante, uma conclusão que é uma conclusão que a OIT vai ter que considerar, né, na próxima Conferência Internacional do Trabalho e que diz respeito justamente à criação de um piso de proteção social. Né? Então, a OIT vai ter que rever essas posturas. É bem verdade que os países desenvolvidos do mundo eles já têm o seu piso de proteção social, notadamente os países europeus. Mas esse piso de proteção social ele vai ter que ser estendido aos demais países do mundo. Né? E a União Europeia, a União Europeia que já vive um estado de bem-estar social desenvolvido com relação aos demais países do mundo, está tendo que rever suas regras, né, no sentido inverso. Há exemplo do que aconteceu esse ano com a revisão da idade de aposentadoria em Paris e que gerou vários conflitos. Protestos, né? Tantos protestos. Doutora Flávia, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Só lembrando você de casa, o livro de hoje do Conexão Legal é do professor Henry Kissinger, On China, que fala um pouquinho das relações da China com o Ocidente, principalmente fazendo um paralelo com os Estados Unidos. Se você quiser concorrer nesse livro, ingresse lá, idc.org.br, preencha o nosso cadastro e ele será sorteado. Temos o prazer hoje de receber a professora e também advogada Flávia de Paiva, que vai estar falando um pouquinho, estamos aqui discutindo a respeito do trabalho e da crise. Professora Flávia, a senhora falava sobre a relação das proteções do trabalho e o que aconteceu, o que vem acontecendo em toda a Europa, né, com relação às mudanças, até mesmo da adequação financeira dos países. Né? E nós temos um exemplo importante que é o da França, né, que acho que já passou por isso, que não está tão ruim assim, né, mas eu acho que se a gente não tomar uma atitude, ela vai ser a próxima, vamos dizer assim, o próximo estado a ter problemas, né? Qual é a sua análise sobre as questões europeias e principalmente da França?
O Estado europeu ele tem um nível de proteção social, né, inclusive do ponto de vista do direito do trabalho, que já é bastante elevado com relação aos demais países do mundo. E o grande problema europeu no que diz respeito ao trabalho é efetivamente a idade a que se chega, né, entre a população europeia. Porque a longevidade na Europa é muito grande. Hoje eu estava vendo uma reportagem em que essa é uma preocupação também na Itália, porque a população italiana ela chega em média aos 80 anos de vida. Então, se tem aumentado a idade para a aposentadoria no sistema europeu, e isso é uma tendência da União Europeia como um todo, porque a aposentadoria representa altos custos para o governo europeu, né, de todos os países do mundo. Mas isso é uma preocupação se você compara, por exemplo, com dados apresentados pela OIT, agora nesse último informe, né, Tendências Mundiais do Emprego 2011, que tem constatado que nos países desenvolvidos do mundo, diga-se de passagem, Estados Unidos e União Europeia, o nível de desemprego entre os jovens, né, ele tem crescido assustadoramente. Se já é alto entre a população adulta, entre a população de jovens esse índice é 14,4% maior do que o número de desempregados em idade adulta, né? Os números da OIT revelam, por exemplo, que de cada 5 jovens europeus, 1 está desempregado. Então, você tem um certo contraponto. Qual é o contraponto? A idade da aposentadoria aumenta, isso significa dizer que o trabalhador vai ter que trabalhar mais para poder sair da ativa, mas existe do outro lado também uma necessidade de você ter que criar mecanismos internos para fomentar o trabalho dos jovens, novas vagas criar novas vagas, criar novos postos de emprego, né? Então, esse é realmente um contraponto, não é só a questão do aumento da idade da aposentadoria, mas também aumentar a idade da aposentadoria e efetivamente criar mecanismos que garantam o acesso da população jovem ao mercado de trabalho. Então, é por isso que na França, a gente teve, quando se falou em aumentar a idade da aposentadoria, houve um grande clamor social, um grande protesto social, né? Porque na medida em que você aumenta a idade da aposentadoria, significa dizer que aquelas pessoas vão passar mais tempo no mercado de trabalho e isso impede automaticamente o acesso, né, do jovem a esse mercado. O que é um problema para os países desenvolvidos hoje. Mas o que eu tenho percebido, eu não sou especialista na área de trabalho, mas de forma geral na área econômica, eu tenho percebido que a OIT, se não está fazendo nada, está fazendo muito pouco, pelo menos com referência a instrumentalizar, é lógico, ela não tem o fator coercitivo, mas ela é um braço de estudo da ONU, né? Então ela pode, de todas as formas, olvidar pelo menos. E ela não tem mostrado qual é a melhor forma da gente evitar que isso ocorra pelo mundo, porque é fato, né? O ser humano está vivendo mais. Vivendo mais, ele vai ter que se aposentar mais tarde. Realmente a OIT ela não fez, efetivamente até o presente momento ela não editou nenhuma norma internacional para viabilizar o aumento dos postos de trabalho no mundo diante dessa situação do emprego. A preocupação da OIT é efetivamente como eu tinha dito, criar normas que garantam a proteção do trabalhador, e essas normas são gerais, aplicadas a todos os países que integram a OIT, mas na prática a gente verifica que elas se destinam basicamente aos países em desenvolvimento, né? Os países em vias de desenvolvimento. Essa é a preocupação da OIT, porque como eu tinha dito, no sistema americano existe uma forte presença de soluções negociadas, né? A negociação coletiva, ela atua fortemente. Então, nos Estados Unidos opta-se por deixar que os próprios interessados, os próprios atores sociais, trabalhadores e patrões, eles decidam os seus próprios conflitos. E no sistema europeu, o Parlamento Europeu, né, ele se preocupa com essa peculiaridade. Então, o que é que a gente observa? Que a OIT, efetivamente, apesar de vários países da União Europeia integrarem a OIT, os Estados Unidos fazerem parte da OIT, mas as normas da OIT, elas não se destinam efetivamente a esses países. Porque esses países eles têm dinâmicas próprias para resolver os seus problemas internos atinentes ao trabalho. Sim. Doutora Flávia, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, não se esqueça. Se você tem dúvidas, se você tem comentários, ou até mesmo uma indicação de pauta aqui para o Conexão Legal, esteja conosco pela internet, idc.org.br.
Lá você vai poder encontrar uma série de lâminas no nosso site, onde você pode indicar pauta, falar um pouquinho sobre os nossos programas e também compartilhar conosco as suas experiências aqui com Conexão Legal. E também concorrer aos livros da semana. Ingresse lá, idc.org.br. Até o próximo bloco do Conexão Legal. Olá, retornamos no terceiro e último bloco do Conexão Legal. E eu queria deixar aqui consignado que se você perdeu um dos blocos ou até mesmo um outro programa do Conexão Legal, você pode entrar lá na nossa conta no YouTube, Conexão Legal, vá no YouTube e coloque lá Conexão Legal, você vai ingressar na nossa conta e vai ter acesso a todos os programas aqui do IIDC. Ou pelo nosso site, idc.org.br, você pode ir lá também em Conexão Legal e você terá acesso a todos os nossos programas. São mais de 300 programas versando aí sobre os mais diversos pontos do direito. Não perca, esteja conosco lá na internet. Hoje recebendo a doutora Flávia e tratando um pouquinho das relações do trabalho. Doutora Flávia, a senhora falou nos blocos anteriores com referência ao encontro de novembro do G20 com relação aos ministros do trabalho desses países desenvolvidos e em desenvolvimento. Mas efetivamente, trazendo aqui um pouquinho para o nosso país, como o Brasil tem se portado com referência ao trabalho e como o Brasil passou por essas crises aí de 2007, como aquela crise começou em 2007, e essa crise, quais as perspectivas do trabalhador e da relação do trabalho para o Brasil, tendo em vista essa contaminação global? Na verdade, na última reunião do G20, né, realizada agora nos dias 3 e 4 de novembro em Paris, um dado importante que foi observado é de que vai se ter a necessidade de criar mecanismos de proteção social, porque a OIT constatou que há dois problemas que devem ser afrontados de forma direta para que haja um crescimento real do emprego, do trabalho, né, por assim dizer. O primeiro problema é efetivamente o aumento real dos salários, porque se constatou que os salários eles têm aumentado, mas esse aumento não é um aumento real, porque não condiz, né, com a necessidade de assegurar garantias mínimas ao trabalhador. Esse é o primeiro problema. É o que a OIT chama de desenvolvimento sustentável do trabalho. Então, há uma necessidade de se fomentar esse aumento do salário real. Segundo, há uma necessidade de criar postos de trabalho para os jovens. Nessa conjuntura, o Brasil ele está numa situação mais ou menos confortável, porque o que a gente verifica é um crescimento dos postos de trabalho e uma demanda cada vez maior de trabalhadores qualificados, né? Então, nesse cenário, o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.513/2011, né, que cria o Pronatec, e o Pronatec ele tem como uma de suas finalidades a de fomentar a formação do trabalhador, né, e a formação de estudantes, né, do nível médio, matriculados em curso de formação profissional. Essa é a grande finalidade do Pronatec, bem como permitir que as pessoas que têm acesso aos programas de renda, né, tenham também acesso a uma qualificação profissional, porque esse é efetivamente o grande problema do nosso Brasil em termos de trabalho hoje, a qualificação profissional. Isso altera até a própria estrutura de ensino no Brasil, né, doutora? Totalmente. Vai ser uma estrutura de ensino, a gente vai ter que chegar em padrões europeus. Qual é o padrão europeu hoje? O padrão europeu é o padrão de formação técnica, né? Não é a universidade na Europa, é um grande expoente, um grande centro de conhecimento, mas existe a formação profissional técnica, né, que é um grande vetor de desenvolvimento profissional na Europa como um todo. E no Brasil vai ter que ser assim a partir de agora também. Uhum. A ideia de se estabelecer a prática como a excelência e não apenas a teoria, né? Como os governos anteriores no Brasil tinham tratado. Fomentado. Vai ter que se desenvolver, o Brasil vai ter que se desenvolver tecnologicamente sob a perspectiva do trabalho, porque nós precisamos de trabalho qualificado, nós precisamos de mão de obra qualificada. E esse é um dos grandes desafios que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro vai ter que atender. Isso foi um grande erro no nosso governo, né?
Durante anos nós pregamos que a ideia de universidade era uma ideia melhor do que formar técnicos, né? Mas é porque sucateamos a nossa escola técnica em todo o Brasil, né? Com certeza. Mas é porque a gente ainda tem, com relação, se comparado a outros países do mundo, por exemplo, até bem próximos, como é o caso da Argentina, a gente ainda tem um déficit de população na universidade, né? Então, esse déficit foi um déficit que os governos anteriores tentaram atender, mas que diante do crescimento do mercado brasileiro, das novas tecnologias, né, do pré-sal e tantas outras atividades que têm sido fomentadas no nosso país, se verifica que a formação técnica hoje ela é imprescindível para o desenvolvimento do país. Então, um dos grandes instrumentos deste ano de 2011 é efetivamente a lei número 12.513 de 2011, que institui o Pronatec, né? E essa lei afronta sobre duas perspectivas problemas que são chaves, inclusive constatados pela OIT, que é a criação do piso de proteção social, porque ela reformula as regras de seguro-desemprego, né? O trabalhador ele vai ter o seu seguro-desemprego cancelado caso ele se negue a acceder a um posto de trabalho semelhante ao que ele tinha antes. E essa lei também contempla a criação do, como eu já tinha dito, Pronatec, cuja finalidade é realmente fomentar a educação técnico-profissional, né? E a questão de comprovar, né? A questão eu achei muito interessante essa lei, no sentido também que ela obriga o trabalhador a comprovar que ele está à procura de um novo emprego. Né? Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na grande maioria dos países europeus também é assim. Né? O trabalhador ele tem que comprovar realmente que está procurando. Eu me lembro de uma dissertação, certa vez, que eu tive que fazer, e uma das questões era justamente, até comparei, fiz uma comparação até boba na época, mas uma comparação válida, que com referência àquele estado do preso, porque o preso também ele fica sobre uma vigília do Estado. Sob tutela do Estado. Né? E o trabalhador desempregado também passou nos Estados Unidos, isso é comum, você tem lá um advisor que ele vai querer saber onde você foi procurar emprego, vai conversar com a pessoa que não te deu o emprego para saber por que ela não te deu o emprego, né? E é uma coisa importante, porque o Estado passa a ser parceiro do indivíduo. E o Brasil não existia isso. Não, e uma tendência também que tem sido discutida é justamente durante esse período em que o trabalhador ele está gozando do seguro-desemprego, ele ser submetido a custo de qualificação também. Porque a gente sabe que na prática no nosso país muitas pessoas accedem ao seguro-desemprego, encontram um trabalho, ficam na informalidade, né? E continuam recebendo o seguro-desemprego que onera o Estado. Uhum. Então, uma das tendências também é que essas regras do seguro-desemprego foram reformuladas recentemente, mas que elas sejam ainda mais reformuladas, o que já acontece nos países europeus, né? Então, durante esse período, o que na Espanha, por exemplo, eles chamam de paro, durante esses períodos de paro, o trabalhador, ele obrigatoriamente ele tem que se submeter a um curso de qualificação profissional. Porque às vezes aparece um emprego, mas um emprego para o qual ele não está qualificado, né? Então, como nós estamos vivendo esse momento em que é necessária a qualificação profissional, então talvez em um futuro muito próximo, essas regras do seguro-desemprego elas tenham que ser reformuladas novamente para contemplar essa possibilidade de formação profissional do trabalhador enquanto ele estiver percebendo o benefício do seguro-desemprego. Porque essa questão do seguro-desemprego ele traz um impacto muito grande para a sociedade, né? Porque o seguro-desemprego ele é um amparo social, né? Então é pago pelo Estado, é pago pela sociedade e custa caro, né? Sem contar que fomenta outro grande problema que a OIT constatou, que é uma barreira ao crescimento do trabalho decente. A OIT constatou que é necessário que haja um aumento do número de postos de trabalho decente. O que é um trabalho decente? Um trabalho legal, um trabalho em que o trabalhador ele tem acesso a uma proteção social. Então, na hora que eu recebo um seguro-desemprego e trabalho, eu estou impedindo o crescimento do número de trabalhos decentes, porque aquele empregado, aquele trabalhador que está trabalhando e recebendo seguro-desemprego, ele não tem, né, assinatura na carteira de trabalho e previdência social, entre tantas outras coisas. Então, ele não figura no número de pessoas que estão efetivamente trabalhando ou figura no número de trabalhadores que estão na informalidade. E faz com que toda a sociedade perca. E faz com que toda a sociedade perca. Muito obrigado. O prazer foi meu, obrigada. Pela sua aula aqui no nosso Conexão Legal. Você aí de casa, muito obrigado por ter estado conosco. Até uma próxima semana em Conexão Legal.